Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Hoje teremos estudo do EAD com Fátima Delgado, dando continuidade à reforma. Como é que é mesmo, Pedro Fatinha? Reforma Reforma protestante. protestante. Exatamente. De vez em quando eu pego, eu quando faço assim a agenda e mistura todos os temas. Sejam todas bem-vindos e bem-vindas. Fatinha, um abraço no coração. E muito obrigada por continuar conosco, nos apoiando. Muito obrigada, Eu que Fatinha. agradeço a oportunidade desse encontro aí tão feliz, né? Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, não sei o que está havendo. Eu vou aqui, peraí, eu vou colocar aí, Fatinha. E agora? Agora sim, vamos ver. Agora sim. Vai entrar, pronto. Ok? Está todo mundo vendo? Isso. Deixa eu só Sim, tirar essa tela aqui de Só baixo. você tem que você coloca como ela principal, Fatinha, na parte de baixo onde isso. Isso. Não, Ok? na maior. Ah, isso. Obrigada. Isso. A gente só vai voltar aqui um pouco para lembrarmos, né, das causas da reforma. Lembrando que o Emmanuel nos fala muito bem, no A Caminho da Luz, que tudo estava conforme o plano divino. Então, o Lutero e todos os outros reformistas foram missionários, foram tutelados de Jesus para que ajudássemos a sair das trevas, porque o que nós fizemos enquanto padres, enquanto participantes da Igreja Católica, foram crimes realmente hediondos. Então, lembrando qual foi assim as causas. A mais forte foi a venda das indulgências, porque Lutero disse que não era possível. Como? Como que você vai vender indulgência? Como que venderia relíquias sagradas? Que, na verdade, eram falsas. Ou como que venderiam títulos, né? Então, a Bíblia Sagrada eram só os padres, só quem faziam as missas é que poderiam ler, ela não era traduzida. Então, a primeira tradução inteira da Bíblia foi feita por Lutero, quando ele é exilado, né? Ele teve que fugir, porque senão ele seria morto. Ele também critica a falta do preparo intelectual das funções para as funções religiosas, e ele fica assustado quando ele pôde pegar a Bíblia e ler. Aí ele viu tanto que os padres não falavam era nada, quase nada. Os conflitos que foram surgindo, né, entre as monarquias e a autoridade da igreja, porque todo o comércio estava sob a tutela, sob a batuta da igreja. E os príncipes, eles queriam independência, os reis queriam independência, claro. Por que tinha a igreja que tinha que controlar tudo? A Igreja Católica condena a usura, o lucro excessivo, o que incomoda os capitalistas. O que também é meio paradoxal, porque as chamadas guerras santas, a Santa Inquisição, foram verdadeiros roubos às pessoas que tinham grandes fortunas. Eles implantavam provas falsas para incriminar aquela família e lá aprisionar, torturar, matar, exilar e apropriar-se de toda a fortuna daquele grupo. Então, foi algo assim, um tanto quanto cruel. E por tudo isso, então, Lutero começa a lutar. Ele não queria abrir uma outra instituição, uma outra igreja, definitivamente que não, mas a igreja exigiu, ou ele abria mão das 95 teses, de tudo que ele achava que deveria ser, da forma que deveria ser, ou então ele seria excomungado. Como ele não podia abrir mão, como que ele vai abrir mão da consciência dele? Ele, então, teve que fugir, porque senão ele seria literalmente assassinado, né?
Nós vamos voltar aqui, nós paramos no slide 55. Só vamos voltar aqui. Para a gente lembrar aqui, né? Nós paramos aqui falando da tenebrosa noite de São Bartolomeu. Infelizmente, eu estava lá no meio, matando sem precisar matar. E foram eliminadas 3.000 pessoas em 48 horas. Foi algo assim muito perverso, muito cruel. Então, foi um grande golpe nos huguenotes, né? Foi um grande golpe nos protestantes. A rainha louca, Catarina de Médicis, ela convida a todos os protestantes a irem na festa de casamento da filha, e na grande horas, muitos estavam na grande praça quando a soldadesca fica em volta e sai matando. Ali em Paris, nos arredores e no interior também, eles fizeram uma grande matança. Então, nós paramos aqui, né? E vamos ver da agora para frente o que é que vem. Então, o que que ao longo da história a gente pôde observar? O que aconteceu, então, com as igrejas protestantes, né? As igrejas luteranas são estatais e é interessante, né? Porque, como é estatal, os funcionários que são necessários à igreja são contratados pelo Estado. É a mais importante religião ao lado do catolicismo. Então, na Alemanha, prolifera cada vez mais a igreja luterana. É apenas nos países escandinavos que predomina o luteranismo, mais de 90% da população. A Suécia, a Noruega e a Dinamarca, então a grande maioria é luterana. E é interessante a gente pensar que com esse pensamento de que eles poderiam prosperar, eles poderiam enriquecer, tem uma outra visão, né? Uma vez eu vi um comentário de um antropólogo dizendo como que seria o Brasil se nós tivéssemos sido colonizados por luteranos. Porque é uma visão diferente. A prosperidade faz parte da vida do protestante. Já a Igreja Católica condenava, né? O excesso de lucro não podia ter. Então, a gente vê que, por tanta insatisfação em relação à igreja, quando surge um outro movimento que permite o lucro, que permite crescer, que permite investir, é natural que prospere. Gente, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, fica aí à vontade, viu? Seria bom para quem é? Boa. Como é? Boa Amor? noite. Sim. Ei, Ernesto. Tá? Como vai? Tudo bem? Beleza, e com você? O que você falou se vê até hoje. Eu sempre falei que o país na Europa protestante são os países ricos, o país católico, no tempos um pouco mais atrás, era no mais pobre. Itália, Espanha, Portugal, não? Sim. Aí confirma o que você falou. Hasta hoje é assim, não? Até E o hoje país... é assim. Essa é uma que eu queria dizer. É uma visão diferente, né, Ernesto? Então, abre campo para a criatura prosperar, investir. Nós sempre falamos aí em Recife, sempre falamos, se os holandeses tivessem ganado em Recife é diferente. Mas como perderam contra os portugueses, não tem jeito, não? A gente vê, por exemplo, né, os ingleses que foram para os Estados Unidos, exploraram, foi uma colônia, foi, mas eles
deixavam muita coisa, escolas prontas, igrejas prontas. Portugal, quando veio colonizar o Brasil, as nossas riquezas foram assim, drenadas para Portugal, né? É uma lástima, e não nos deixaram numa situação tão boa assim, né? Mas é a visão, né? É a visão. Então, aqui nós temos aqui a Noruega, a Suécia, né? A Dinamarca, são países realmente ricos. Então, tem essa vantagem aí, né? Por outro lado, também a gente pensa, se Deus permitiu que tudo isso acontecesse, estudando lá também, Emmanuel, ele vai dizer que para o Brasil ser coração do mundo, pátria do Evangelho, nós somos o maior país exportador de espiritismo do mundo. Nasceu na França, mas guardadas as proporções de tamanho e tanto de grupo espírita que tem no Brasil, a gente é o país que mais tem espiritismo, obras espíritas e que exporta. Divaldo foi o grande bandeirante desse trabalho, né? Ele é chamado Paulo de Tarso dos tempos modernos. Então, a igreja é a assembleia dos santos, na qual o evangelho é considerado de maneira pura e os sacramentos do batismo administrados de forma correta. Nós vamos começar a ver outras igrejas, né, também dentro aí do protestantismo, com uma visão também diferente do catolicismo. A gente vê que a igreja do Cristo é invisível e pode aceitar pessoas de várias igrejas. Então, o ministro luterano, ele não ocupa uma posição especial em relação à sua congregação, porque, mediante a fé e o batismo, cada cristão se torna seu próprio sacerdote. Então, a proposta que Lutero trouxe, foi uma paulada no orgulho da Igreja Católica. Ora, ele dizer que o ministro luterano não é superior a ninguém e que cada um é o seu próprio sacerdote, foi algo extremamente inovador. Me impressiona a visão de Lutero, a capacidade dele, porque a igreja há de ser do Cristo. Na verdade, o nosso templo é o interno, não é o do lado de fora. Jesus não tinha nem onde recostar a cabeça. Ele nasceu numa estrebaria. Emmanuel fala que ele nasceu num lugar tão miserável, sem ninguém, né? Era só com os animais, Maria e José, para nos dar a lição da humildade. Aí a gente avalia o tanto que nós desvirtuamos o cristianismo. Era o cristianismo primitivo, fizemos a esquina de pedra, 90 graus, deixamos de ser cristianismo e passou a existir a Igreja Católica Apostólica Romana, completamente desvirtuada da proposta de Jesus, e veio Lutero preparando o terreno para a chegada do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Está tudo encadeado, nada é solto, sob a supervisão de Jesus. E eu achei essa proposta de Lutero tão intensa, tão maravilhosa, porque cada um se torna seu sacerdote. A gente, na igreja luterana, você não precisa do ministro para ser o intermediário entre você e Deus. Não, cada um é que vai fazer a comunicação direta com Deus. Isso é muito bonito. Emmanuel, no Caminho da Luz, fala que quando a igreja instituiu a confissão, o confessionário, não era porque eles estavam querendo fazer assim, um atendimento fraterno, que estava preocupado com o povo, não. Era para saber o que estava acontecendo. Vocês imaginam? Todo mundo começou a vir
à igreja e fazer a confissão lá para o padre. Ele passava a saber de tudo. Quem traiu quem roubou de quem fez aborto, quem matou. Aí eles passaram a aumentar cada vez mais o domínio. E aí vem Lutero e propõe, não, cada um é sacerdote de si mesmo. Isso é de uma beleza, assim, ímpar. E a outra coisa bem interessante é que a igreja luterana passou a aceitar, né, pastores do sexo feminino. O que na igreja católica até hoje é impensável. Então, eu consegui essas fotos, essas imagens aqui na internet, né, de mulheres pastoras. E hoje a gente vê em várias igrejas protestantes que permitem, né, aceitam a mulher como pastora. Ô, Fatinha, eu acho interessante que se nós Sim. acreditarmos assim, eu pelo menos acredito que Lutero foi a encarnação, quer dizer, a encarnação de Paulo, né? Paulo foi Lutero, bom, eu acredito. Naquela época não existia isso, né? Então, assim, nós vemos nas cartas, inclusive as próprias mulheres, a maioria doavam tudo que tinha para abriam as portas de casa e elas ficavam responsáveis, justamente para levar a boa nova do Cristo. Então, aí fica bem mais quando observamos, quando estudamos, principalmente as cartas de Paulo, e vemos, no caso, os bastidores, fica bem mais fácil de compreender e entender também essa visão de Lutero. É muito bonito. Você vê que é um espírito muito evoluído e muito lúcido, né? Os fundamentos religiosos derivam apenas da Bíblia, que é a chamada Palavra de Deus. As pessoas só podem justificar-se perante Deus somente pela sua fé em Cristo, que é o princípio do sola fide, a fidelidade aí, né? Então, o cuidado que a gente tem, que a doutrina espírita nos chama a atenção, é não ficarmos presos à letra. E a Bíblia, ao longo da história, ela foi sendo traduzida e introduziram também termos e falas que não existiam. Então, existe a primeira tradução para o grego, a primeira tradução para o latim. Alguns autores traduziram daí para o português, né? Nós temos um trabalho mais recente do Haroldo Dutra, que contou com a colaboração de um rabino judeu, e eu tenho o Novo Testamento traduzido pelo Huberto Holden, que conhecia latim, o grego, o aramaico, o hebraico, foi sacerdote católico, depois saiu, né? Então, tem partes que são realmente diferentes. Mas, como diz Joana, o que nos chegou é suficiente para nós nos transformarmos, né? Então, ele fala que a vida é um dom de Deus, mas a vida é também um dever, isto é, valoriza-se a vida pelo trabalho e pela atividade social. Ele nos convida, já que a vida é um dom de Deus, é um presente divino, eu também preciso de valorizá-lo. E aí é um grande incentivo ao trabalho, o que proporciona também um enriquecimento, é natural, né? Ernesto, você quer fazer mais algum comentário sobre a igreja luterana? Porque nós vamos passar para metodista. Não? Ok. Está bem, está bem. Está tudo certo. Vale a pena ver o filme, né? Lutero. Sim, tem que ver. Ele é bem fiel, né, Ernesto? Eu vi 2 vezes. Aí muito confirma lindo. muita coisa. É muito bom. Muito, muito bom. Quem não viu, vale a pena, e quem viu, vale a pena a gente assistir outra vez. Também tem um filme de... Como esqueci o nome? De sua esposa, de Lutero. Ela lutou muito também. Tinha muito problema também. Tem um filme muito bom, mas esqueci o nome. Depois você fala com a Zélia, ela me manda, eu quero assistir. Esse eu não assisti. Isso.
Vou averiguar amanhã, tá? Tá, Tá bom. ótimo. A Igreja Metodista, né, é uma igreja também que surgiu do movimento moderno dos princípios da Reforma, denominado de reavivamento, e de conversão individual surgidos a partir do século XVII. Então, foram surgindo, né, veio o luteranismo, o calvinismo, e a partir daí eu não consegui achar hoje mais ou menos quantas igrejas que existem, quantas religiões que existem no mundo, mas com certeza são muitas. A Igreja Metodista, né, foi criada pelo pastor anglicano John Wesley. É um movimento religioso democrático, né, focado na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Lembrando que a que foi criada pelo Henrique VIII ficou circunscrita ao Reino Unido. Ele que é o líder da igreja, e foi por causa de interesses particulares. A ênfase que eles dão é a consciência da graça, ou seja, a capacidade da pessoa de perceber a salvação por meio de uma experiência espiritual. Há, então, todo esse incentivo, esse estímulo para que a pessoa tenha desperte essa consciência, né? Receba, então, uma graça. A santificação é destacada igualmente no metodismo e acontece pelo batismo e pela conversão. Então, eles fazem o batismo, né, de imersão na água mesmo, e a pessoa também precisa de se converter, de aceitar esse Jesus, né? A pessoa deve crescer em amor, justiça, para conseguir amar a Deus e ao próximo. Então, é algo muito interessante no metodismo, porque eles vão focar nisso. Eu preciso de amar a Deus e ao próximo, mas para isso eu tenho que desenvolver a minha capacidade de amar e o senso de justiça. Por outro lado, né, desenvolvem significativos trabalhos sociais. Então, eles criam muito, desenvolvem muito nessa área, né? Orfanato, asilos de idosos, hoje estão sendo chamadas de clínicas, né? Hotéis, ajudas aos alcoólatras, seguem a Bíblia, e há uma tendência puritana de impor seus adeptos a uma vida disciplinada com rejeição dos prazeres mundanos. Às vezes, há um certo exagero aí. Mas eu achei muito interessante esse grande estímulo que eles dão às escolas. Tem muitas escolas, né, metodistas, hospitais, orfanatos. Algo bem interessante aí que eu achei. Fatinha, eu peguei aqui, o filme se chama Catarina Luther. Eu te enviei também o link, tá? Coloquei também no grupo. Obrigada, Fatinha. Ótimo, vou assistir. Obrigada. A Igreja Batista é um movimento radical da reforma, originário dos anabatistas, que eram grupos de religiosos protestantes, que surgiu no século XVI durante a Reforma. Então, esse grupo mais radical cria essa nova igreja, que é a Igreja Batista. Então, é muito difundido, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, especialmente entre os negros americanos. Eles formam, então, congregações independentes, com pastores empregados pelos membros da congregação. E a Bíblia é interpretada literalmente. Então, a gente vê uma diferença do cristianismo primitivo, porque os apóstolos, eles viviam com o suor do trabalho deles. Paulo, quando saiu a pregar e a viajar, ele levava o tear. Então, ele fazia as peças, vendia, e com isso ele se sustentava. Os núcleos eram chamados das igrejas, né? Os grupos que foram surgindo,
ninguém vivia às custas dos membros. As igrejas protestantes vão por esse caminho, que é oposto ao caminho que Jesus ensinou, né? Então, a gente vê pastores milionários, e eu conheço alguns aqui em Belo Horizonte que eram pobres, são pobres, continuam pobres. O dinheiro que é arrecadado na igreja é para sustentar o espaço, e ele, um dos que eu conheço, ele é também batista, eles fazem muitos trabalhos sociais. A própria igreja é num bairro bem pobre aqui de Belo Horizonte. Então, ele ajuda os próprios trabalhadores da igreja, os frequentadores. Às vezes, uma pessoa não deu conta de pagar a conta de água e luz, esse dinheiro arrecadado é para isso, se está com problema de alimentação, é para isso. Eles fazem um trabalho assim, em hospitais mais pobres, à noite, de levar um lanche. Acho isso muito bonito. E é batista. Então, a gente vê que é um espírito mais evoluído que Deus vai mandando nesses lugares para fazer uma mudança aí, né? A igreja pentecostal surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos, já no século XIX, então, a partir das derivações das igrejas metodistas e batistas. Então, se reuniram o que essas duas traziam e criaram a pentecostal. Se difundiu pela Europa, é um movimento forte no Brasil, Chile e em vários países da América Latina. Aqui eu consegui essa foto, o John Stroop, não sei se fala assim, ele chegou nos Estados Unidos, né? Foi a primeira casa onde ele pregou o pentecostalismo. Então, a organização religiosa é rígida, é o estilo mesmo militar. Eles utilizam como princípios religiosos a Bíblia e o credo pentecostal, formado de artigos de guerra. Até o artigo é considerado de guerra. O que para nós fica meio paradoxal aí, né? É a religião e um regime militar. Mas é assim que esse grupo funciona. Qual que é o primeiro passo, segundo eles, para a pessoa ser salva? É a conversão. Ela tem que se converter, ela tem que aceitar Jesus. O segundo é o batismo, que fazem pela imersão da água, mas eles não batizam bebês. Eles falam que não, que tem que ser adulto, porque o adulto é que tem maturidade de fazer as suas escolhas, né? De quero, não quero, e eles estão cobertos de razão, né? A visão do batismo na doutrina espírita é diferente, mas eles, como Jesus se deixou batizar, mas Jesus nunca batizou ninguém, para que se cumprissem as Escrituras. E o último passo e definitivo é o batismo feito pelo Espírito Santo, que acontece apenas com a manifestação de um ou mais dons do Espírito, tal como aconteceu com os apóstolos em Pentecostes. No dia de Pentecostes, estava aquela multidão, estavam os apóstolos, e eles começaram a falar em outras línguas. Foi assim uma manifestação coletiva da mediunidade. Eles não falam mediunidade, e eles falam, então, que é o Espírito Santo. A Mônica, que trabalha aqui em casa, ela é a minha faxineira, ela é batista. E ela é médium. Ela tem uma mediunidade impressionante. Então, ela fala assim comigo, né? Ela conta os casos e fala assim: Deus me fez uma revelação. Deus falou comigo. O que para nós... Aí ela me perguntou se existia isso na doutrina espírita. Eu falei, existe.
Nós só não achamos que é Deus, que são os espíritos. Essa que é a diferença. Porque a mediunidade independe de religião, independe se a pessoa é ateia, materialista ou não, não tem nada a ver com isso. Mas os pentecostais, né? Daí veio o nome de Pentecostes, daí o nome pentecostal. Então, eles acham que tem que existir esse batismo feito, então, pelo Espírito Santo. A palavra Pentecostes significa 50º, porque era o festival judaico de Pentecostes, né? Chamado Shavuot, eu estou portuguesando o nome, que significa semanas em hebraico. É comemorado no 50º dia após a Páscoa original. Então, aqui seria o símbolo, né, do Pentecostes. O vermelho é para lembrar que lá fala que desciam línguas de fogo. A cor branca é o dia principal dos batismos na igreja primitiva. Por isso é que tem essas cores, né? O vermelho, o branco. Em síntese, seria isso. A igreja adventista, ou adventista do sétimo dia, foi fundada nos Estados Unidos pelo ex-sacerdote batista William Miller. O nome adventista está relacionado à crença na segunda vinda ou advento de Jesus. Então, ele era batista, seguia a igreja e criou a chamada Igreja Adventista. E eles creem firmemente que Jesus voltará. Inclusive, eles fazem muitas visitas nas casas, né? A base da igreja está na congregação. Então, ela elege representantes, são chamados delegados, para conferências distritais, regionais e mundiais. A Bíblia e o livro de Ellen White, que é Passos até o Cristo, para o Cristo, constitui a fundamentação doutrinária dessa igreja. Eles valorizam o dom da profecia, ao qual, né, onde certas pessoas preveem o futuro, preocupam-se em provar que as profecias bíblicas aconteceram e que a nossa época está prevista nas Escrituras. Então, eles falam muito desse dom das profecias. A gente vê, assim, pastores, né? Eu conheci que uma mediunidade assim, fenomenal, mas ele dizia isso, né? Era um dom da profecia, é uma revelação divina para eles, né? Eles acreditam que nós estamos vivendo os últimos dias do julgamento final, antes do advento do Cristo. Então, eles creem piamente que os mortos ressuscitarão e Jesus vai aparecer para todo mundo. É um negócio assim, completamente ilógico, né? Porque não existe mais o corpo, só tem osso. E os ossinhos desligadinhos um do outro. E você pode ponderar, já conversei com uma pessoa que é dessa igreja, não adianta. Tudo que você pondera dentro da ciência, eles falam que Deus é mais. Então, não tem... eu fiquei escutando, ok. E nunca mais a não ser que me perguntem, eu falo. Sendo assim, eu prefiro ficar calada, porque é meio estranho, né? Eles condenam a bebidas alcoólicas, tabaco, chá, café, indicam vegetarianismo como alimentação. E vocês já estão lá na nossa frente, né? Saiu uma pesquisa, Canadá, Estados Unidos e um outro país hoje, mostrando que 7 tipos de câncer são causados pelo álcool.
descobrir os 7, né? Pode ser que ainda venha mais. Então, que o álcool faz mal mesmo. A gente vê essas crianças que estão nascendo, não estão comendo carne, definitivamente não aceitam. Já vi mães insistirem e os filhos passarem mal. Então, a gente vê que é uma nova geração mesmo, né? É o que está chegando. A Igreja Metodista tem como artigo de fé o fato de que o Cristo morreu por todos os homens e Deus oferece a salvação a qualquer pessoa que aceitar. Então, o céu dos protestantes é mais fácil, que basta você aceitar Jesus. O céu do espírito é caro. A gente tem que assumir que errou. A gente vai ter que responsabilizar-se e nós vamos ter que reparar o erro. Então, vai dar trabalho. Não adianta eu falar assim, eu aceito Jesus. Ok, eu posso aceitar Jesus, ótimo, maravilha. Mas eu tenho algo que eu tenho que reparar, né? Existem 2 sacramentos na igreja luterana, que é o batismo, que conduz o indivíduo à comunhão com Deus, e a Eucaristia. O corpo e o sangue do Cristo estão presentes na Eucaristia, mas os elementos da Eucaristia são apenas o pão e o vinho. Na última ceia, quando Jesus estava entregando o pão, ele disse assim, fazei isto em memória de mim. O que ele estava fazendo? Repartindo. Aí, né, a igreja veio, desvirtuou essa fala e a igreja luterana continuou com a Eucaristia. As igrejas paralelas, né, à Reforma, então a gente vê as testemunhas de Jeová, cujo nome vem lá de Isaías 43:10. Eles difundem a sua fé de porta em porta, fazendo circular a Bíblia e suas revistas. Então, eles fazem, uma das tarefas deles é irem visitar de porta em porta, falar da religião, entregar os livros para disseminar cada vez mais esta religião. Às vezes, eles têm às vezes, não. Nós, espíritas, somos os verdadeiros demônios reencarnados, né? Se você disser que você é espírita, eles vão embora assim, estão vendo o demônio na frente e tem que sair correndo desse demônio. Eu dei aula de Hatha Yoga durante muito tempo, e eu tive uma aluna protestante, e ela falava assim, Fátima, você é tão boa, mas você vai para o inferno. Era muito engraçado. E ela sofreu muito por minha causa. Porque um dia ela chegou lá e falou assim, olha, eu conversei com o meu pastor. Ele quer muito conversar com você. Porque eu tenho certeza, depois que você conversar com ele, você vai mudar de religião. Eu falei, olha, deixa eu te contar uma coisa, eu não vou mudar. Pode ser o pastor, pode ser o papa, pode ser quem for. Sabe por que não? É a religião que me faz ficar melhor, que me faz desejar a minha mudança interna, que me faz assumir a responsabilidade de todos os meus atos. Eu não vou mudar. Aí, na outra semana, eu conversei com o meu pastor, ele mandou te perguntar se você aceita que ele coloque o seu nome no livro da salvação. Eu falei, põe logo, por via das dúvidas. Então, vocês vejam bem, ela disse assim, mas você é boa, mas vai para o inferno. O perigo é que não me ensina as pessoas a raciocinarem. Então, ela sofria muito por minha causa, porque ela queria que eu fosse salva,
Mas o pastor falava que espírita não é salvo porque é o demônio encarnado. Inclusive, ele queria que ela não fizesse aula mais comigo. Isso ela rompeu. Ela falou, não, eu aprendo muitas coisas boas. E como a gente já trabalhava no centro espírita, a gente levava muitas peças do bazar, que a gente vendia peças novas para ajudar na promoção social. Então, assim, aquele grupo grande de alunas bordava, fazia crochê, fazia tudo, a gente dava o material, elas faziam em casa e depois trazia de volta. As que éramos espíritas, a gente reunia no centro espírita para fazer isso. E as que não eram, pegava e levava, e ela levava. Ela fez muita coisa para o nosso bazar. Ótimo. Porque ela sabia que aquele dinheiro era para ajudar as crianças pobres lá da nossa creche. Então, ela ficava aflita, ela ficava confusa, né? Mas os testemunhos de Jeová trabalham dessa forma, né? Indo de casa em casa. Ô, Dilson, você quer falar alguma coisa? Hein? O Dilson? Eu queria dizer para a Fátima, todos aí, que tem uma amiga aqui, amiga da minha esposa, que é evangélica. Aí ela estava com um parente enfermo, eu falei, me dá o nome dele para a gente fazer oração. Ela me respondeu, não vou te dar não, porque Deus não atende prece de espírita. Falei, tudo... Acredito. Essa eu não tinha ouvido, não. Como você contou o caso esse caso seu aí, Fátima, chamou a atenção. Falei, vou falar isso também. Mas olha... Falei, tudo bem, mas eu oro assim mesmo. É uma Eu posso falar também? Sim. Eu também fui uma senhora lá na minha casa várias vezes. Aí ela querendo convencer, e eu dizendo que era espírita e que era religião sai. Aí eu fiz uma pergunta a ela. Veja, se Deus é justo, aí eu expliquei, porque Adão e Eva, e esse pé que não tem nada a ver. Aí ela demorou uma semana para me dar a resposta, porque a gente tem que ter essa no caso, essa culpa, sabe? Aí eu disse, me desculpe, mas você não me conheceu. Eu tinha uma espírita. Aí o que aconteceu? Isso. Assim, agora eles vão toda semana, leva revista, leva tudo para convencer. Eu tenho uma amiga que também é psicóloga e ela atendeu um engenheiro da Igreja Universal. E, assim, o pastor mais importante dessa igreja é milionário aqui no Brasil. Milionário. O Odilson conhece, né? O Silas Malafaia, ele é bem conhecido. Mas ele é muito rico. Dos pastores é o mais rico. E o engenheiro começou a entrar em conflito. E a minha amiga perguntou para ele por que eles eram tão chatos. Aonde eles estavam, eles ficavam insistindo e querendo convencer a pessoa para que ela mudasse de religião. E ele disse assim, pois é, esse está sendo um dos meus conflitos, porque o pastor disse que temos que levar X pessoas para a igreja. Se eu não levar, essas pessoas não serão salvas. E eu serei o responsável pela não salvação delas. Olha, gente, que crueldade, que peso. Aí eu compreendi por que eles são tão chatos. Eles são chatos no trabalho. Eles trabalham menos porque gastam tempo querendo convencer o colega de trabalho que ele tem que mudar de religião. Que ele tem que aceitar Jesus, que ele tem que ir na igreja, que ele tem que isso, que ele tem que aquilo. Você veja bem, essa senhora dizer que não ia dar um nome para o Odilson porque Deus não ouve prece de espírita, imagina, o Deus desse povo ainda é lá o de Moisés.
É o Deus vingativo, é o Deus humanizado ainda. Mas Fátima fica um problema psicológico sério. Não é essas pessoas, esse senhor mesmo, deveria estar com um problema sério psicologicamente falando. Ele saiu da igreja, né? Pós-terapia, ele saiu, mas eu achei que para ele foi bem melhor. Ele né, saiu e falou, não, vou ficar um tempo, porque assim eu não quero viver. Graças a Deus, né? É muita petulância achar que só aquele grupinho que será salvo. É um negócio, assim, assustador. Nossa Senhora, que pressão. Que pressão. É muita pressão. Aqui em Belo Horizonte, eles construíram uma igreja gigantesca, a maior de todas, tem heliporto, tem da Universal, tem suíte presidencial, e para você conhecer a igreja, você tem que pagar. E eles Porto também? derrubaram casas que eram tombadas, que ninguém podia derrubar. Nossa! Casas muito antigas. Posso dizer algo? Sim. Você vê que eles, a Igreja Universal, ele faz a mesma coisa como o tempo antes de Lutero, certo? Um pouco mais moderno para a mesma coisa. Isso mesmo, Ernesto. E a gente são muito ignorantes e o que vai fazer? Eu ficava assim de coração apertado quando eu pensava nesse povo. Mas até o dia que eu li Joana de Ângeles, ela diz assim: os que prometem sabem que estão mentindo. Os que oferecem o dinheiro, ou seja lá o que for, querem ganhar o céu sem esforço nenhum. É por isso que tem essa união. Falei, olha que lógico. Pensa, um oferece a salvação, seja lá o que for, e o outro quer ganhar o céu sem esforço nenhum. Então, é a escolha de cada um, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Mormons, foi fundada pelo Joseph Smith, que supostamente teria recebido uma revelação de Jesus. Agora, se recebeu mesmo, ninguém sabe, só ele que poderá dizer, né? Então, os movimentos religiosos da Reforma fazem parte do Conselho Mundial de Igrejas, fundado em Amsterdã, na Holanda, em 1948. É uma comunidade que reconhece Jesus Cristo, né, como Deus e Salvador. E nós sabemos que Jesus não é Deus com letra maiúscula, ele é Deus com letra minúscula. Várias vezes ele fala, meu Pai que está nos céus, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Então, eles apresentam aí Jesus como Deus. Isso é uma humanização de Deus, né? Nós não sabemos, Kardec nem perguntou quem, né? Porque quem ia se referir a uma figura humana. Ele perguntou o quê? Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas nós não sabemos como é que é Deus, nós não sabemos como ele cria, não sabemos nada disso. A gente aceita pela lógica, pelo raciocínio. Mas nenhum de nós, a gente ainda não tem maturidade intelectual, maturidade psíquica para compreender. Só quando a gente for espírito bem mais evoluído que nós entenderemos, compreenderemos Deus. Fátima, para mim é um contrassenso, porque na própria Bíblia está dizendo, no Novo Testamento, está dizendo que eu estou com o Pai como o Pai está em mim. E em vários versículos tem dizendo isso. Jesus dizendo justamente que ele é submisso ao Pai. Então, é um contrassenso para quem realmente estuda a Bíblia. Nós somos Deus, Deus está em nós, sim. Quando os espíritos falam que nós espíritos somos chamas divinas, e que o oriental simboliza Deus um grande sol, né? E partem raios dourados até o umbigo de cada um de nós, essa é a nossa essência divina. Mas nós não somos Deus, com letra maiúscula. Nós somos filhos de Deus. E Jesus também é.
A diferença de Jesus para nós é a evolução, ele é muito mais evoluído do que nós. ¿Sabe Mas qué? eles aprendem, eu acho que isso faz muita confusão. Esse mormone, esse mormone é típico, um negócio americano, porque em Paraguai tive muito, vem casa por casa com seu paletó bem vestidinho, e eles me disseram que reciben $100 por cada novo fiel, não? Então, ele aparece. Isso eu não sabia, Ernesto. E eu falei a eles, veja bem, eu tenho minha religião. Então, ele fala, precisamente essa classe de gente nós precisamos. E quando eu falei outro dia, dije, não acredito em nada. Por isso você tem que vir contra nós. Então, vieram sempre em casa, até que eu um dia falei, sabe, senhores, tem 2 pragas em Paraguai. Primeiro são os mormones e segundo, os cachorros sueltos. Tchau. Nunca mais apareceram. Puro dinheiro, não mais. Eu não sabia que eles ganhavam dinheiro, não. Sim, $100 naquela época, em Paraguai. Nossa. Veja, naquela época, também, em 1800 e coisa, será no dia que eles casavam com várias mulheres para, no caso, criar. Isso foi, inclusive, parece que foi até 1960, mais ou menos isso, que eu já li, eu não me lembro agora a data, aí eles cortaram isso porque entraram na justiça americana, mas eles tinham casamentos para poder, um cara casava com 3, inclusive até tem um filme aí, uma série falando sobre isso, que eles casavam, no negócio é procriar, ter filhos. Também, isso. Que e coisa, também, né? Geralmente, quando, eu sei porque já foram até lá em casa pedindo, e aí eles, não, mas eu não tenho dinheiro. Eles, não há problema não. Quando você receber o 13º, você doa. Realmente eles pedem. É bem doloroso isso, mas é a realidade, né? Infelizmente. Então, eles acreditam que o reino de Deus é um governo do Cristo e que há 114 mil indivíduos escolhidos. Gente, o que é 114 mil? Não é nada. Quantos bilhões que tem na Terra hoje? Uns 7 bilhões? Uns falam em 8. 8 bilhões. Vamos colocar 8 bilhões. 10% seriam... o que é 114 mil? É nada. E com certeza serão eles os escolhidos, né? Nós todos estaremos do lado de fora. Ainda mais espírita. Aí, relembrando isso aqui, que nós falamos lá no nosso início, né? Aqui é para a gente ter uma ideia de como andam as religiões no mundo. O amarelo são os católicos. Esse lilazinho aqui, esse rosinha claro, né? Os ortodoxos, nessa região. Os luteranos aqui, olha. A Prússia, Finlândia, né? Suécia, Estocolmo, Augsburgo. Os calvinistas são os verdinhos, já vai ficando espalhadinho aí, né? O triângulo pretinho, ó, são os centros, né, da reforma protestante, e o círculo é a contra-reforma, porque pós essa reforma, a igreja se reúne e faz a contra-reforma. Então, reafirma os propósitos da igreja, o batismo, e reafirma tudo que ela é. Aqui nós temos, esse roxinho são as igrejas cristãs espalhadas aí pelo mundo. A gente vê aqui, né, a América, o Brasil, a América Latina, a América Central, né, a América do Norte, a maioria é cristã, mas aí é o cristianismo e vai ter várias religiões que são cristãs, né? O verdinho é o islamismo, que tá, que cresce. O budismo, aqui o amarelinho. O judaísmo. Cadê o judaísmo aqui, que eu nem estou vendo? Opa!
Aqui, sem religião. O cinza. O hinduísmo, o laranja. Aqui. Religião coreana. Aqui também é sem religião, né? O shintoísmo, aqui não tem. E aqui são outras religiões. Aqui, em termos de porcentagem, né? O cristianismo é o maior. Aqui nós temos muçulmanos, os hindus, budistas, outras religiões e sem religião. Aqui é o catolicismo, é o lilazinho claro. Aqui o ortodoxo. Os protestantes, esse azul. O verde escuro é o Islã. Aqui são dois islãs, né? O Suni e o, não sei como é que fala esse nome, Shaiti, que seria o verde claro. Xiita. Ah, é o xiita? Isso. Nossa Senhora. Esse aí é o povinho bem radicalzinho, né? O Sí, hinduísmo... sí. Esa es la diferencia entre el Irán y el Irak y todo ese problema de agora. Ah, sim. Essa briga que não acaba nunca, né? Isso. Vou te contar. Então, as religiões estão aí, né? Espalhadas pelo mundo. Opa. A Contra-Reforma, só para a gente citar, que provavelmente vocês vão estudar isso, né? Foi no 13º Concílio da Igreja Católica, chamado Concílio Ecumênico. Foi de 1546 a 63. O Papa foi o Paulo III. E ele se reúne, então, na cidade de Trento, né? Opa! O objetivo era enfrentar o grande avanço das ideias protestantes. E apresentou, então, uma série de decisões para assegurar a unidade católica. Então... Esse concílio se fez por la Reformação, não? Quando Luther morreu em 1557, começou a Reformação, tempo da Reformação. Por isso tiveram que fazer esses concílios. Porque a igreja estava perdendo muito terreno, Isso. muitos adeptos, muito dinheiro, né? É. E ela, então, vai fazer essa contra-reforma. Isso tudo para preparar a chegada da doutrina espírita na Terra, que é a promessa lá de Jesus, né? Quando ele está para morrer, Pedro pergunta para ele como que eles ficariam. Ou eles ficariam órfãos, seria muito doloroso. E a resposta foi: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador prometido. Então, esse espírito da verdade, que é tão falado na codificação espírita, é o próprio Jesus, né? Então, o que os espíritos fizeram? Foram mensageiros de Jesus, trazendo a mensagem dele. Porque a beleza do Livro dos Espíritos, a beleza do Evangelho, a beleza, né, do maior tratado de mediunidade do mundo, é o Livro dos Médiuns, o Obras Póstumas, o Céu e Inferno, como é que serão as nossas penalidades, e algo assim maravilhoso é um Deus de justiça e de amor, e não um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que protege um grupo de filhos, um Deus que manda matar outro grupo de filhos. Não é esse Deus. É um Deus de amor, né? Aí a gente, se alguém quer fazer algum comentário, alguma observação... Eu queria, porque eu vi naquele mapazinho, ou acho que foi verde, que a Suíça seria calvinista. Não, foi bem antes. Ok. Aqui. Aí,
Ô, amor, e não era 50% que agora que agora aumentou? Aliás, Que não era Pode ser a data 50%. do mapa, né? não, mas em Suíça, o protestante, ele normalmente não é calvinista, ele é luterano. Eu recebi, quando nós confirmamos com 16 anos, tanto tempo, não recebimos a Bíblia, mas luterano, não calvinista. E na sim. Suíça francesa, aí sim, não tem essa relação tanto com Lutero. Então, aí sim, a Bíblia é francesa, normalmente é de calvinista. Mas não tem muita diferença. Hein? Por isso que nós estamos vendo a Genebra, essa parte ali do próprio triângulozinho, porque esses alguns anos que estou aqui, mesma a coisa que nós sabemos é reformador, tudo Lutero. Por isso que me chamou a atenção, entendeu, Fatinha? Mas como você realmente disse, tudo vai pela data, pela forma de ser, né? Então, acho que é para ter uma ideia, assim, porque, de Sim. qualquer jeito, os calvinistas são um pouquinho aqui, você está vendo? Sim. Os luteranos, o número de luteranos é maior. Bem maior aqui, ó. É todo esse laranjinha aqui, né? Sim. Ó, isso aqui tudo é calvinista, luterano. E vai espalhando, né, gente? Na verdade, acho que tem muitos. Aqui, por exemplo, não fala de espírita. Não. Que tá que cresce no mundo inteiro, né? Tá que cresce. Porque agora, uma aqui também, das aqui nós igrejas... temos que ver, porque para aqui, né? Vamos falar, eu acho que a Europa são duas religiões oficiais, o catolicismo e o protestantismo. Então, o que vem depois, principalmente o espiritismo aqui mesmo, nós temos, como nós já havíamos conversado, existe muito problema, porque é tido como uma seita. E é como uma coisa que você falou, que a igreja protestante é do Estado, não? Agora, em Suíça, está mudando muito. Então, querem fazer, o pastor tem que ter um salário, mas não do Estado. Tem que pagar a comuna. Está mudando também as coisas aqui. E eu saí, por exemplo, eu fui bautizado protestante, eu saí da igreja porque assim eu não pago imposto. Se vocês são membros da igreja, você paga uns 300, 400 francos lá no imposto. Justamente para pagar os pastores, não? Sim. Mas vai chegar o dia que eles não viverão às custas da comunidade, que é justo, né? Que Sim, agora está mudando. Tem a sua profissão. Sim, vai mudar. Eu achei um absurdo quando cheguei aqui, que fui ver que um católico não pode ser enterrado no cemitério do protestante, uma coisa assim que eu vi que me surpreendeu muito. Não, amor, não, está confundindo. Essa foi a minha época, quando eu estava morando com meus pais em outro lugar católico. Então, naquela época, um protestante foi um herege e ele foi fora do cemitério, como os assassinos católicos. 1962, não? Eu tinha não namorada, uma amiguita, mas ela era católica. Então, o pai veio à minha casa dizendo que não permite que sua filha faça amizade com um herege. 1962. Mas é muito perto, né, Ernesto? Sim, agora mudou tudo. Graças a Deus já mudou isso. Não tem mais. Que coisa, né? Olha, há muita coisa para ser modificada, mas é o caminho, né? É o caminho. Então, a gente vê assim, a beleza que é esse presente que é a doutrina espírita, mas para isso nós precisamos de Lutero, precisamos do Calvino, do Zwinglio, do John Hus, que foi Kardec reencarnado, de todos esses, né, para chacoalhar, para mudar, para questionar, para que pudesse chegar, então, a doutrina espírita em nossas vidas,
que não foi feito daqui para lá. Foi feito de lá para cá, né? Os espíritos é que fizeram a grande propaganda do mundo espiritual. Que, na verdade, somos nós, né, Fatinha? É o Somos planeta nós. em si que está Somos nesse nós. nível consciencial, todavia. Então, o que vamos esperar? Como nós vamos exigir uma santidade que nós não temos? Não temos. Mas o que eu me chamou muito a atenção é um pouco triste, não? Porque a doutrina de Lutero não se hubiese espalhado se não tivesse, em 1916 a 1948, 30 anos de guerra católico contra protestante, não? Ah, isso foi terrível. E todo o norte, Suécia, Dinamarca e Noruega, ajudaram a gente luterano de fazer a guerra contra o sul e a Preußen, como se... Aí começou a melhorar, entendeu? Não foi isso que Lutero propôs de jeito nenhum. Não. Nenhum deles, né? Não era previsto mais política. Na verdade, como você está falando, né? A maioria das religiões somos nós que deturpamos tudo. Porque esses missionários não vieram com isso. O objetivo deles foi completamente outro. Outro. A gente vê a sombra, né? O trabalho da sombra e o trabalho da luz. A gente que vai que escolhe para quem que a gente vai dar mais crédito. E a gente fica vendo, essa guerra é completamente desnecessária. Porque se prega o amor, se prega Jesus é o mestre, Deus é Pai de misericórdia, não, é o que a gente fez lá atrás com as guerras santas. Que dia que guerra foi santa? É um deboche da treva, né? Falar que guerra é santa. Então, que nasceu também isso? Nasceu uma contra-reformação, aí nasceu a jesuíta, não? Essa é a primeira grande contra-reformação, e eles fizeram obras muito boas em Sudamérica. Muito boas. Mas como civilizaram os índios, então a los reis e a los grandones não gostou, em Espanha, Portugal, e não sei que ano, 1700, e mataram a todos. Política. Então, você vê o Emmanuel, né, que foi o padre Manuel da Nóbrega reencarnado, o Anchieta, que é espírito evoluído, abriram muitas escolas, né, universidades no Brasil, assim, não só no Brasil, mas os dois em especial, né? A gente deve muito à igreja nesse quesito educação, né? Muito. Principalmente a esses espíritos que já estavam tocados para este objetivo. Você vê, como você citou, Manuel de Nóbrega e todos, já estavam tocados, o objetivo deles era completamente outro. Não estava preocupado no poder, muito pelo contrário. O objetivo era outro, né? Então, e Emmanuel aperfeiçoar o português para depois escrever o Paulo de Tarso. Exato. É tudo encadeado, né? Tá tudo certo. É porque nada acontece por acaso, está tudo previsto. Não. Nós temos que sair da infância gradativamente para podermos também receber essas porções homeopáticas do mundo espiritual. Doses homeopáticas. Né? Então é isso. Então, gente, a gente só tem que agradecer, né? Por tanta bênção. É uma bênção e nós não podemos ter, como repito, essa culpa. Se nós estivemos lá naquela noite, naquela da barbaridade que nós estávamos, então, mas que tipo de consciência tínhamos naquela época? Gradativamente, estamos o quê? Está em nós procurarmos sermos melhores hoje do que ontem, mas indo em busca da humildade, sem orgulho. E amanhã melhores do que hoje, né? Se Deus quiser. Não é isso. Então, gente, olha... Isso aí foi só um telegrama.
Nada, nossa Vale senhora, a pena ver o Lutero, vale a pena ver o filme da esposa dele, né? Vale a pena. Obrigado, Fátima. Foi muito bom. Obrigada eu, Obrigado. Muito Ernesto. obrigada, Fatinha. Você é muito querida Obrigado. aqui entre nós e está trazendo com esse teu carinho, chegando em nós, assim, com esse teu pãozinho de queijo. Ah, pois é. Mas Muito... quem sabe um dia a gente ainda come juntos um pãozinho de eu queijo. tenho quase, eu tenho sim. Ah, sim, como se Que diz, eu né? vou fazer o pão de queijo. Pois é. Eu gosto muito, viu, pão de queijo. Eu também, viu, Ernesto? Minha receita é da roça. Oh, meu Deus. Gente, são Muito 8h10. Tchau, tchau. Eu peço, no caso, permissão a vocês para terminarmos aqui com a gravação, fazermos a nossa prece para poder liberar a nossa querida Fatinha, que tem o seu compromisso. Então, eu vou um momento só, tá? Que eu vou parar a gravação. Muito obrigada a todas e a todas que estiveram conosco. Um abraço no coração de cada um e de cada uma. Até a próxima. Obrigada.